Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 31 de julho de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o Antigo Mistério do Evangelho. O texto base, Efésios capítulo 3, versos 1 a 6, que diz assim: Quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês gentios, tomando por certo, a propósito, que vocês sabem que Deus me deu essa responsabilidade especial de estender a sua graça a vocês. Como lhes escrevi anteriormente em poucas palavras, o próprio Deus revelou esse segredo a mim. Ao lerem o que escrevi, entenderão minha compreensão desse segredo a respeito de Cristo, que não foi revelado às gerações anteriores, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. E esse é o segredo revelado. Tanto os gentios como os judeus que creem nas boas novas participarão igualmente das riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são membros do mesmo corpo e desfrutarão a promessa de Cristo Jesus. Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no estudo de hoje, eu quero convidá-lo para orar junto comigo. Nossa comunidade de oração tem recebido muitos pedidos e, ao mesmo tempo, eu sei que todos os dias você tem se unido a mim, enquanto não apenas estudamos a Bíblia, mas também oramos uns pelos outros. Vamos fazer isso agora? Obrigado, Pai. Sabemos que nesse momento o teu trono de graça está ocupado por sua pessoa, mas ao mesmo tempo está aberto para ouvir os clamores dos seus filhos, quando o fazem em nome de Cristo Jesus. E é no nome dele que eu e meus irmãos, nesse momento, entramos de forma ousada na tua presença, sabendo que o Senhor tem propósitos especiais para cada um de nós. Ouça os clamores que aqui te apresentamos, aqueles que foram mencionados lá no chat, os demais que estão nesse momento no nosso coração. Responde de acordo com a tua vontade, mesmo que seja alguma coisa grandiosa, mas acima de tudo que na resposta o teu nome seja glorificado. Colocamos também diante do Senhor o estudo que faremos agora da tua palavra. Fala conosco, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Nessa parte do estudo, nós encontramos aqui algumas mensagens de extrema importância que são mencionadas aqui pelo apóstolo Paulo a respeito do que Deus fez, especialmente em relação aos gentios que deveriam receber a mensagem da parte de Deus. Na primeira parte, no verso 1, Paulo ele vai mencionar que essa carta que estava sendo dirigida aos gentios que estavam divididos pelas igrejas lares, que na verdade, quando a gente pensa em igreja, a nossa tendência é pensar naquilo que hoje é a realidade de igreja que a gente tem. Temos um templo grande, onde as pessoas têm a oportunidade de ir uma vez por semana, ou 2, 3 vezes por semana, para se encontrarem umas com as outras e ao mesmo tempo cultuarem o nome de Deus. Naquela época, as igrejas funcionavam nas casas, nos lares. Então, o que Paulo está dizendo aqui agora, especificamente para esses crentes que estavam lá nas igrejas lares, é que ele estava preso por causa de um propósito por parte do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso ele se apresenta como o prisioneiro de Jesus Cristo, que foi o que nós vimos na lição de ontem. Em segundo lugar, Paulo ele vai afirmar que ele é destinatário de alguma coisa muito maior, que os crentes da igreja de Éfeso talvez não tivessem conhecimento ainda. Ele vai mencionar que ele recebeu a dispensação da graça, está lá no versículo 2, e que essa dispensação é nada mais nada menos do que um ministério que ele recebeu da parte do Senhor Deus. Isso aqui eu acho fantástico. Para cada um de nós, Deus tem não apenas a salvação pela graça mediante a fé. Uma vez que somos alcançados por essa graça, uma vez que Deus, através de Cristo Jesus, consegue chegar ao nosso coração, que o Espírito de Deus nos dá a convicção de pecado, que nos leva a nos entregar a Cristo Jesus, que o Pai nos adota como filhos, que o Espírito de Deus começa a viver em nós, agora começa uma novidade de vida, não apenas em termos de atitudes, mas também em termos de propósito. Deus nos chamou com um propósito especial. Ele tem um ministério para cada um de nós nesse tempo e nessa geração. Então ele olha para você e para mim e ele pergunta não apenas se você foi salvo pela graça mediante a fé, mas ele pergunta o que você está fazendo com aquilo que você recebeu.
É impossível que alguém que tenha sido alcançado pela graça de Cristo guarde isso apenas para si mesmo. Paulo está dizendo, a minha parte, ou a graça que foi a mim concedida, pensando em vocês, ou o ministério que eu tenho, é um ministério de poder compartilhar o evangelho aos gentios. No momento, mencionei isso ontem, no momento em que Paulo foi chamado por Deus, lá na estrada de Damasco, Deus mencionou que tinha um propósito para ele. Esse propósito foi revelado a Ananias, que foi quem se dirigiu até a casa de Simão, o curtidor, lá na rua direita, na cidade de Damasco, enquanto Paulo estava orando, completamente cego. Ele já estava 3 dias em jejum e oração. Quando ele diz, irmão Saulo, o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o mesmo que te apareceu lá na estrada de Damasco, ele mencionou que você é um vaso escolhido para ele, para levar o evangelho aos gentios. E estendendo as mãos, o curou. Paulo, ele passou por um processo de transformação e de cura, porque Deus queria utilizá-lo para ser um veículo através do qual a salvação chegaria aos gentios. E como tem chegado? 40% do conteúdo do Novo Testamento saiu das suas mãos. Quando só por isso, quantas gerações de não-judeus e também de judeus têm sido abençoados através do ministério de Paulo? Em terceiro lugar, Paulo ele vai afirmar que um mistério lhe fora revelado, que um tema sobre o qual ele já tinha escrito anteriormente na própria carta, muito provavelmente ali no capítulo 1, versos 9 e 10, e no capítulo 2, versos 11 a 22, que ele vai chamar de o mistério de Cristo, que havia sido confiado a ele e que ele desejava que os crentes dali de Éfeso, e não só os de Éfeso, mas que os crentes não judeus entendessem que ele não era o inventor do Evangelho de Cristo. Vamos pegar aqui essa informação. Os crentes lá de Éfeso estão preocupados porque Paulo, que foi o cara que plantou a igreja lá na cidade dele, está preso em Roma. O que Deus está fazendo que deixa que esse servo poderoso dele fique preso lá em Roma? Paulo vai dizer, gente, eu estou preso é por causa de Cristo Jesus. Ele tem um propósito grandioso com os gentios e por isso eu estou preso aqui. Mas ele vai dizer que ele não foi o inventor do evangelho. O que ele está querendo dizer com isso? Mesmo que Paulo chegasse até a ser morto, que Paulo deixasse de existir, o que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, o evangelho não é meu. Não fui eu que inventei o evangelho. O evangelho é de Cristo Jesus. Eu sou um instrumento através do qual Cristo Jesus tem levado o evangelho para outras pessoas. E isso tem que fazer com que a gente pare para poder pensar. Às vezes, eu tenho encontrado pessoas no decorrer da minha história, do meu ministério, esse é meu 21º ano de ministério, quando eu vejo algumas pessoas dizendo ou se sentindo completamente insubstituíveis e gente que só eles podem fazer alguma coisa, eu tenho descoberto uma coisa. O único que não é insubstituível no processo de pregação do evangelho é Cristo Jesus, o Espírito Santo e o Espírito Santo. Os demais, o Senhor Deus pode usar qualquer um. Houve um determinado momento em que estava faltando gente para poder ser usada. E ele precisava chamar a atenção de um profeta. E ele usou até mesmo uma mula. Abriu a boca da mula para trazer uma mensagem para o profeta. O importante não é o instrumento através do qual o evangelho chega, mas é aquele que usa o instrumento. Paulo está dizendo, eu não fui o inventor do evangelho. O evangelho é de Cristo Jesus. Paulo, ele também vai aqui mencionar, em quarto lugar, que ele não era o único a ter recebido a revelação a respeito desse mistério, que ele vai chamar o mistério da salvação que Cristo Jesus alcançava as pessoas. Porque o Espírito Santo havia revelado isso também aos santos apóstolos e também aos profetas. Só para poder lembrar que antes desse momento, quando você vai para o livro de Atos principalmente, você vai se lembrar que antes que Paulo sequer tivesse tido um encontro com Cristo Jesus na estrada de Damasco, o Espírito Santo do Senhor havia se revelado a Pedro em sonho, enquanto ele estava em Jope, na região litorânea, e havia dito que ele deveria ir até Cesareia, na casa de um centurião romano chamado Cornélio, porque ele e a sua família estavam orando e esperando que ele fosse até lá para poder pregar o evangelho.
E no próprio sonho que ele teve, ele viu um lençol cheio de animais de todas as espécies, puros e impuros. E uma voz do céu que disse, mata e come. Ele disse, Senhor, nunca me contaminei por tocar ou comer qualquer tipo de animal que fosse impuro. E Deus vai dizer para ele, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E ele estava pensando naquela coisa toda quando chega o empregado de lá da casa de Cornélio dizendo, meu senhor está chamando você. E ele vai entender agora que a visão que ele estava tendo era no sentido de que Deus não fazia acepção de pessoas. E quando ele leva um grupo de irmãos junto com ele até a casa de Cornélio, quando eles chegam, o Espírito Santo vem sobre Cornélio e sobre a sua família, do mesmo jeito que tinha vindo a Pedro. E Pedro prega para eles, e eles agora aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, e ao mesmo tempo Pedro os batiza. Como desdobramento disso, a igreja de Jerusalém chama Pedro à responsabilidade. Ele mal tinha conseguido sair da casa de Cornélio, a mensagem já tinha chegado lá em Jerusalém, e a igreja chama Pedro à responsabilidade mesmo. Como você entra na casa de um não-judeu, de um gentil, e ainda por cima prega o evangelho para eles, e ainda os batiza. Pedro vai dizer, irmãos, como é que eu podia negar a água se o Espírito Santo, do mesmo jeito que veio sobre vocês e sobre mim, veio sobre eles? Deus não faz acepção de pessoas. Aí você vai pensar, aí eles aprenderam a lição. Não aprenderam a lição. Eles ainda continuaram em Jerusalém durante muitos anos. Foram cerca de 20 anos desde que o Pentecostes aconteceu até o momento em que eles acabaram saindo dali para pregar em outros lugares. Pedro, por exemplo, só saiu de Jerusalém e foi pregar em outros lugares quando a perseguição se tornou tão intensa e Pedro acabou sendo preso. Atos capítulo 12 vai mencionar isso. E então ele vai até a igreja que funcionava na casa de Maria, mãe de João Marcos, provavelmente irmã de Barnabé, e ele vai dizer para eles, olha, eu tenho que fugir, porque se eu ficar aqui eu vou ser preso de novo, e Deus disse que eu vou ter que ir. Uma perseguição foi necessária para fazer com que Pedro saísse de lá. O evangelho só vai verdadeiramente chegar até os gentios de uma forma mais massificada através do ministério de Paulo. Paulo então vai dizer, eu não fui o único que recebi a mensagem. Se bem que quem tem pregado de forma mais intensa aos gentios tem sido eu. Mas essa mensagem, ela também foi declarada aos apóstolos e aos profetas. E nesse sentido, nós encontramos até mesmo no Antigo Testamento algumas pinceladas das revelações que foram dadas, desde revelações dadas a Moisés, quando, por exemplo, houve o chamado de Abrão, em que Deus vai dizer para Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras, Deus estava dizendo para o Abrão que através de Abrão e do ministério que ele desenvolveria, principalmente por causa da chegada do Messias, todas as pessoas do planeta seriam abençoadas. É bem verdade que Israel havia se fechado dentro de si mesmo, mas esse mistério já tinha sido revelado, finalmente, a todas, tanto a profetas como também a apóstolos. E, finalmente, no versículo 6, Paulo vai mencionar que mistério é esse. O mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. A grande novidade, a grande mensagem que Deus tinha a revelar a todas as pessoas era que todos, judeus e não judeus, seriam co-obreiros, seriam coparticipantes, teriam a oportunidade de herdar as bênçãos de Deus, que haviam sido entregues a Israel, e agora entregues também à igreja, como continuidade, como Israel espiritual, independente da etnia. Isso é uma grande novidade. Hoje, a maior parte do mundo cristão não é composto por judeus, mas é composto por pessoas de todas as etnias. Hoje, para você ter uma ideia, só como Igreja Adventista do Sétimo Dia, estamos presentes em mais de 210 países do mundo. E isso nos mostra até onde o Evangelho tem chegado. Quantas pessoas têm se entregado a Jesus todos os dias? A maior parte delas, que nunca sequer tinham ouvido falar a respeito de Jesus. Esse é nada mais nada menos do que o cumprimento daquilo que o apóstolo Paulo mencionou que aconteceria através dos gentios. Hoje, Deus te chamou para poder ser a continuidade
desse mesmo mistério de Cristo Jesus. É a mensagem de Cristo chegando a todos os lugares, talvez aonde você trabalha, onde você mora, com as pessoas com quem você vai entrar em contato. Então não se esqueça, Deus não apenas te chamou para te salvar, mas te chamou para fazer com que você também tome parte dentro do ministério de fazer com que a mensagem do Evangelho de Cristo chegue a todas as pessoas. Faça isso nesse dia e você será não apenas um ser abençoado, mas um abençoador daqueles com quem você se encontrar. Eu estudo a lição. E você?